Meu filho pode não ser do meu marido, e eu menti sobre isso a vida inteira. Se você quiser, me diz seu nome e de onde você tá me ouvindo. É só pra eu não me sentir tão sozinha falando isso. O apito da escola ainda tá na minha cabeça, fino, insistente. Eu tava na arquibancada, mexendo no celular, pensando no jantar. A professora gritou meu nome. Nem foi mãe do Gabriel, foi meu nome mesmo, cortando o barulho. Eu levantei e vi o corpo do meu filho caindo no meio da quadra. As pernas moles, o braço batendo no chão e um silêncio. Aquele silêncio que só existe antes do grito. Eu desci as escadas tropeçando. Ninguém me segurou. Eu fui, as mãos sem saber onde pegar. Tentei segurar a cabeça dele. Botei a mão por baixo. Senti o suor frio, a boca dele meio roxa. Gabi, olha pra mim, meu amor. Ele não olhou. O professor mandou abrir espaço. A inspetora trouxe um copo d'água inútil. Alguém falou, chama o SAMU. E eu só pensava que eu precisava que ele respirasse. Peguei ele no colo como se ele ainda tivesse 3 anos. Só que meu filho tem 12, pesa, é ossudo, e meu braço tremeu. A diretora disse que o carro da escola estava ali, que era mais rápido. Eu sentei no banco de trás com ele no meu colo. Marcos já estava a caminho. Eu liguei para ele no meio da confusão. O Gabriel desmaiou. Vem pro hospital do bairro. Vem agora. Eu lembro do barulho do cinto batendo na porta e do som do motor tentando ser mais rápido que meu medo. Eu juro que amor de mãe tem um lado que a gente não fala. No banco de trás, com o cheiro de poeira e desinfetante velho, eu desejei uma coisa feia. Por um segundo, eu desejei que não houvesse nenhuma dúvida, nenhuma brecha, nenhum cálculo. Que Gabriel fosse de Marcos como um selo, uma carinha colada na certidão. Que alguém me absolvesse da pergunta que eu evito há anos. Foi um segundo, mas foi meu. E eu senti vergonha na hora que pensei. No hospital, a porta automática demorou um século. A luz branca me cortou os olhos, e o ar era de cloro e ansiedade. Uma moça de colete me deu uma senha que eu não olhei. Criança, desmaio, triagem agora. Eu falava sem parar, como se contar a nossa rotina ajudasse. Ele come bem, dorme tarde às vezes, joga bola, estava normal. Hoje de manhã ele... Eu me perdi. A enfermeira encostou a mão no meu braço. Calma, mãe, respira, deixa a gente olhar. A palavra mãe me sustentou e me feriu ao mesmo tempo. Eu entreguei o corpo do meu filho e fiquei com as mãos vazias, uma segurando a outra, como se eu fosse cair. Marcos chegou sem fôlego, a gravata torta, os olhos arregalados. O que aconteceu? Eu contei tudo de novo, mas devagar, como se fosse a primeira pessoa que eu amava ouvindo. Ele passou a mão no cabelo, me deu um beijo na testa e a gente ficou ali, encostado na parede da triagem, vendo os números de outras pessoas apitando. Quando chamaram o nome do Gabriel, eu tremi, como se meu corpo soubesse que ali tinha uma pedra que eu vinha chutando de leve há anos e agora ia dar topada para valer. Eu sabia e não sabia ao mesmo tempo, e isso é o pior tipo de saber que existe, porque ninguém pode te salvar de você mesma naquela hora. A sala de triagem é pequena, um biombo sujo de dedo, a cama estreita, aquele monitor que fica piscando uns números que nem sempre querem dizer alguma coisa pra gente. A enfermeira tinha um coque baixo e uma voz que parecia de quem já viu tudo 1000 vezes. Nome? Eu respondi. Idade? Eu respondi. Alguma alergia? Não. Desmaiou quanto tempo? Eu chutei. O aparelho apertou o braço do Gabriel. Ele gemeu um pouco, abriu os olhos meio turvos e fechou de novo. Gabi, tô aqui, tá? A mãe tá aqui. Ele não disse nada, mas respirou mais fundo. Eu agarrei isso. Vamos coletar sangue, hemograma, glicose e já deixo a tipagem para transfusão se precisar. Eu concordei com a cabeça, tentando parecer racional. Você sabe o tipo sanguíneo dele? Eu abri a boca e percebi que não sabia. Eu nem lembrava do meu direito, muito menos do dele. O seu? Ah, negativo. E o do pai? Marcos respondeu antes de mim. Ou positivo. Ela fez uma cara de quem coloca algo numa prateleira mental. Tá. Em princípio, transfusão tem protocolo. A gente cruza tudo. Só preciso da autorização, mãe. Assinei o papel tremendo. Marcos leu rápido,
Passou o dedo onde eu devia assinar, como se pudesse me emprestar firmeza. A enfermeira virou para o técnico que apareceu com um carrinho de tubos. Coleta padrão, hemograma completo, ferro, ferritina, tipagem e fator. Enquanto ele espetava a veia do braço do Gabriel com cuidado, a enfermeira falava essas coisas meio para nós, meio para ela mesma. Com A- e O+, em tese a gente espera A ou O no menino. Enfim, protocolo. Eu travei no em tese. Como é? Ela sorriu com um canto de boca. Nada, mãe. Coisa de compatibilidade, bobagem. A gente só pensa alto. O sangue corria pelo tubo, grosso, vivo, e eu sentia a sala ficar mais estreita. Marcos apertou meu ombro. Calma, amor. Vai dar tudo certo. Eu ouvi a frase como quem ouve uma música em outra língua. O técnico etiquetou os tubos, conferiu o nome, conferiu o número e foi embora com um carrinho. Eu fiquei olhando para o buraco no braço do Gabriel, um pontinho vermelho com um algodãozinho grudado, e tive vontade de tirar tudo aquilo de volta. Ele é forte, eu disse baixinho, para lembrar do menino que corre, que ri, que briga comigo por causa do videogame. Mas veio outra imagem por cima, um rosto que eu evito pensar. Eu afastei. Não era a hora. Não era a hora. O médico entrou, jovem, educado. Desmaio pode ser muita coisa, mãe. Vamos ver os exames. Pelos sinais pode ser uma anemia, pode ser só uma queda de pressão, pode ser estresse. Ele pratica esporte? Eu balancei a cabeça. Vôlei, educação física. O médico fez perguntas sobre febre, fome, vômito. Eu respondi tudo no automático, sentindo que eu estava numa sala com duas histórias ao mesmo tempo. A que eu estava contando, certinha, de mãe informada. E a outra, escondida, respirando por conta própria, pronta para arrombar a porta se alguém mexesse no trinco certo. Enquanto esperava o médico terminar, eu olhei para o relógio e pensei em tudo que eu tinha para resolver naquele dia. Boleto de luz, reunião na escola, comprar banana. Eu me agarro nessas coisas quando eu tô com medo. É meu jeito de enganar o pânico. Quer água? Marcos perguntou. Quero, eu disse. Ele saiu, foi até o bebedouro, voltou com um copo de plástico que tremia na mão dele. Eu bebi e percebi que minha boca estava seca. O celular vibrou no meu bolso sem parar. Minha irmã, minha sogra, o grupo das mães, a vizinha. Eu escrevi 2 palavras, hospital agora, e larguei o telefone na bolsa. Eu queria silêncio por dentro, mas não vinha. Tinha um ruído, uma lembrança, um vento que passava por debaixo da porta e levantava um tapete que eu deixei quieto por anos. A enfermeira voltou, dessa vez com outra. A segunda segurava uma pasta, olhou rápido para nossa cara, pro monitor, pro menino. As 2 trocaram um olhar que eu peguei no ar. Tem resultado? Eu perguntei rápido demais. Alguns. A glicose dele tá boa. Preciso mais uns minutos pro hemograma, tá? Eu assenti. A segunda virou a pasta para ela mesma e disse baixo, mas eu ouvi os pedaços. Tipagem veio B, fator positivo. Confere? A primeira fez um som que não era palavra. Repete a tipagem, por favor, só por garantia. Eu levei um segundo para entender o que me atravessou. Outro para negar. Mais um para sentir raiva da minha própria cabeça. Algum problema? Marcos perguntou, firme, com a voz segura que ele usa quando assina contrato. A enfermeira sorriu daquele jeito de manual. Nada demais, pai. Só rotina. A gente sempre confirma a tipagem em criança. Meu tipo é A negativo, eu falei sem pensar, como quem tenta fechar uma conta com pressa. Sim, mãe. Ela respirou. Olhou pro adesivo do nosso casamento que eu ainda uso no dedo. Virou pra colega. Repete e traz pra mim. A outra saiu. Eu vi uma mancha branca na visão, como se a parede estivesse andando. Eu preciso sentar, eu disse. Sentei. Foi aí que a porta da sala virou uma passagem do tempo pra mim. Eu não estava mais só naquele hospital. Eu estava no boteco da esquina da casa do Lucas, anos atrás, com a música batendo baixa, a luz amarela, a camiseta dele molhada de chuva. Eu liguei pra ele aquele dia porque Marcos sumiu. A gente tinha brigado por uma bobagem que agora parece um bilhete do destino. E se eu não for suficiente? Ele perguntou, com uma insegurança que me irritou. Eu ri nervosa. Suficiente pra quê? E ele ficou sério. Depois saiu. Eu fiquei na casa dos meus pais andando de um lado pro outro. Liguei pra ele, nada. Liguei pro Lucas. Ele apareceu de moto, capacete extra na mão. Eu entrei e abracei ele por cima, agradeci, a chuva batendo no meu pescoço. Ele é idiota, né? Lucas disse, como fala quem quer aliviar, mas não consegue. Eu disse que sim, ri nervosa.
e a gente foi pro bar, porque ficar em casa parecia estar dentro de uma panela. A cerveja virou 2, virou 3. Ele botou uma música antiga no celular e brincou dizendo que a gente ia afundar no passado. Eu disse aquela frase que a gente diz antes de fazer besteira. Isso é errado. E não levantei. Eu volto pro hospital e me odeio por lembrar disso ali. Meu filho na cama e eu viajando para um sofá velho. Mas é assim que funciona, né? Quando alguém abre um envelope que você passou anos em cima, vem tudo de uma vez. Marcos voltou pro meu lado, tocou meu braço de novo. Tá pálido? Eu sorri fraquinho. Tô não. O médico chegou, agora com um papel na mão. Olha, hemoglobina um pouco baixa, nada desesperador. Vamos hidratar, observar e talvez suplementar ferro, mas a gente vai manter ele em observação por algumas horas. Eu respirei, agradeci. Posso ver ele? Pode. Ele tá no soro, mas tá consciente. A gente entrou. Eu beijei a testa dele. Ele fez cara de nojo. Mãe, para. Eu ri com um alívio que dura pouco. Tentei brincar. Você me matou de susto, menino. Ele virou os olhos. Ah, mãe. Eu fiquei olhando para a mão dele. Tem um calo de segurar a bola. Eu passei o dedo ali, bem de leve. O soro pingava, o monitor fazia um bip discreto. Marcos ficou do outro lado. Ajeitou o travesseiro, puxou o lençol até a cintura. Ele tem jeito para cuidar. Sempre teve. A enfermeira abriu a cortina devagar, sem barulho. Tava com outro papel. Mãe, pai, vocês podem vir aqui um minutinho? Meu coração saiu antes de mim. A gente foi pro corredor, perto da máquina de café. O cheiro ali era pior. Tinha água sanitária e desespero. Ela falou baixo. Gente, é só pra alinhar. A tipagem dele deu B positivo. Eu pedi pra repetir, tá? Pode acontecer de dar uma divergência. A gente sempre repete. Marcos assentiu. Eu perguntei o que significa divergência. Ela deu um sorriso redondo. Nada, mãe. É que a gente cruza com a história da mãe e do pai, só pra ter certeza. Não transfunde ninguém sem confirmar direitinho. Fica tranquila. Ela falou fica tranquila 2 vezes. Foi isso que me deixou mais nervosa. Meu tipo é A negativo. Eu sei. E o dele é O positivo. Uhum. Ela respirou. Pensou 1 segundo a mais do que precisava. Em tese, com A e O, a gente espera A ou O na criança. Mas, de novo, isso é só livro. Na prática, a gente olha pro paciente. Ele tá estável. Tá tudo sob controle. Eu mal ouvi o tá sob controle. Quando ela foi embora, Marcos ficou me olhando. Não foi um olhar acusando. Foi um olhar tentando entender. Ele mordeu o lábio. Um músculo no canto da boca mexeu. Eu desviei. Fui até a janela do corredor. Olhei pro heliponto como se aquilo fosse um cenário de série que eu não tinha sido convidada a atuar. É normal dar confusão assim? Ele perguntou, com a voz mais alta do que o corredor pedia. Eu toquei o vidro, frio, e disse que sim. Claro que sim. Tudo dá confusão em hospital. A verdade é que eu queria tomar a mão dele e enfiar dentro do meu peito. Mostrar o buraco. Dizer, olha, eu tô com medo, eu tô com culpa, eu tô com 2 coisas pesadas nas costas e eu não sei como segurar. Mas eu calei. Minha boca travou. Eu engoli em seco e fui buscar café na máquina. A bebida saiu aguada, queimando a borda do copo. Eu não bebi. Eu voltei e vi pela fresta da cortina o Gabriel assistindo um desenho no celular, cara de tédio, vivo. Eu podia ter chorado ali, só de alívio. Mas outra coisa pesava em cima do alívio, como uma mão. O corredor parecia mais longo, como se entre a máquina de café e a cama do meu filho tivesse uma conversa que eu vinha fugindo, e ela tinha finalmente achado meu endereço. Marcos encostou no corrimão. Respirou fundo. Você tá esquisita, ele disse. Eu ri de nervoso. Eu? Eu tô normal? Sei lá. Ele chegou mais perto, apertou meu braço, baixou a voz. Fala comigo. Eu abri a boca para dizer qualquer coisa, e o técnico voltou com mais papéis. Confirmado, B positivo. Ele falou olhando para as folhas, como quem anuncia o tempo. Hemograma repete em 2 horas, tá aqui o registro. A pediatra já foi avisada. Eu olhei para o papel sem ver. Marcos esticou a mão, pegou, leu. B positivo. Repetiu, como quem prova um bosto novo. Tá. O técnico foi embora sem notar a pedra que deixou. A pediatra veio.
Calma. Explicou sobre anemia leve, sobre suplementação, sobre hidratar. Eu ouvi tudo com metade do ouvido. Na outra metade, eu ouvi de novo a noite da moto, o bar, o sofá. E ouvi a voz do Lucas, num outro tempo, me dizendo: não faz isso contigo. E eu fazendo assim mesmo. No quarto, Gabriel pediu água de coco. Eu fui buscar. Foi melhor sair um pouco do som do monitor. Na cantina, a moça do caixa estava com uma unha azul escuro. Eu reparei nessas bobagens para não pensar. Água de coco gelada? Eu pedi. Ela disse que tinha. Eu paguei com moedas. A fila andava devagar, como se estivesse me fazendo um favor. Quando eu voltei, Marcos me olhou de um jeito que eu nunca tinha visto nele. Tinha uma pergunta e um medo, mas também tinha cuidado. Não era um julgamento, era uma mão estendida num lugar onde não cabia mais mentira. Ele não disse nada, só encostou o papel da tipagem na minha mão, de leve, e sussurrou, quase sem som. Bia, com A e O? Eu respirei fundo. Meu nome na voz dele me partiu. Eu não respondi, não ali. Eu abri a água de coco, coloquei o canudo, dei na mão do Gabriel, que já estava com o cor de volta no rosto. Ele sorveu e fez uma careta de quem acha sem graça. Eu sorri. Melhora, meu chato. E pensei que a pior coisa de tudo não é a dor, é esse intervalo. Esse momento em que a verdade está de pé na nossa frente, mas você ainda tem o direito de não dizer. Por um segundo eu quis gastar esse direito até o fim, assim como eu gastei tantos outros. Só que o corredor ficou menor, e eu ouvi, lá de fora, a voz da minha sogra chegando, alta, rezando, trazendo o mundo inteiro junto com ela. Eu fiquei parada entre o leito e a cortina, segurando o papel da tipagem como quem segura um bilhete que não queria receber. E aí, entre o barulho do corredor e o bip do monitor, eu senti a pergunta do Marcos estacionar no nosso meio. Ela não era uma frase, era um convite, ou uma ameaça. E eu, com a água de coco molhando minha mão, soube que eu não ia conseguir adiar muito mais. Mas ainda adiei, ainda olhei para o relógio, ainda arrumei o lençol do meu filho, ainda engoli a saliva, e fiquei ali, ouvindo o mundo se aproximar da porta, com meu segredo se mexendo pela primeira vez em anos, como um bicho que acabou de acordar e resolveu sair para o corredor. Minha sogra entrou primeiro, o terço já rodando, a boca murmurando umas palavras que eu reconheço de ouvido, não de fé. Meu Deus, meu menino, meu neto, protege. Ela me abraçou e eu endureci por dentro, porque abraço naquela hora é faca e acobertor ao mesmo tempo. Minha cunhada veio atrás com uma sacolinha de biscoito, falando alto, tentando fazer graça. Olha ele aí, dorminhoco! Desmaiou só pra matar a aula, né? Eu forcei um sorriso que não ficou no rosto. Ele vai ficar bem, eu dizia pra eles e pra mim. Marcos foi educado, explicou pro pessoal o que o médico falou. Suplemento, observação, essas palavras que não aquecem ninguém, mas preenchem o silêncio. A sala de espera virou sala de casa, de tão cheia de parente. Um tio distante apareceu do nada, alguém trouxe revista velha, o grupo da família descobriu nosso paradeiro em 5 minutos. Eu queria fechar a cortina do leito e fingir que ninguém existia, mas a cortina de tecido, não de parede. A enfermeira pediu para manter o corredor livre. Minha sogra pediu um padre. Mãe, não precisa de padre, é só uma anemiazinha, Marcos disse. Aquele tom de filho tentando conduzir mãe. Ela encarou ele, cravou o terço na mão como quem segura um volante. Você fala assim porque não pariu, meu filho. Eu respirei fundo, segurei a resposta. O mundo ia explodir por muito menos. Foi quando eu vi, pelos cantos, o Lucas parado perto da máquina de refrigerante. Não sei como ele soube. Talvez minha sogra tenha ligado, talvez minha cunhada. Ele estava com uma camiseta escura, a barba por fazer, a cara de quem não dormiu direito. Não encostou em ninguém. Levou as mãos ao bolso e ficou. Ele não olhou para mim de primeira. Olhou para o chão, para o teto, para o nada. Eu queria que ele sumisse e queria que ele chegasse junto e dissesse: respira comigo. As duas coisas ao mesmo tempo. E eu parada no meio do corredor, com o papel da tipagem dobrado no bolso. Marcos viu ele. Os dois se cumprimentaram com aquele abraço de homem, um tapa nas costas que quer dizer tudo e nada.
Valeu por vir, Marcos falou. Lucas assentiu. Claro. A voz dele me atravessou como se tivesse um ímã puxando da minha barriga. Eu virei de costas. Fui ajeitar o lençol do Gabriel. Inventei movimento. Eu ouvi a minha cunhada cochichando, o padrinho chegou e senti meu estômago virar. A enfermeira pediu silêncio, o médico pediu espaço. Eu só queria ar. E ao mesmo tempo queria que ninguém fosse embora. Eu queria segurar todos ali, até o mundo me dar uma resposta que me salvasse. Mas o mundo não trabalha por encomenda. Ele te entrega a conta quando tá pronto. E a conta estava vindo pelo corredor, de jaleco, de prancheta na mão, e eu sabia. Na cabeceira, o Gabriel abriu os olhos e fez aquele gesto mínimo de procurar alguém. Eu dei a mão. Tô aqui. Ele apertou meio sem força, mas apertou. Cadê o pai? Tá aqui, filho. Tá todo mundo aqui. Eu falei e me dei conta do peso dessa frase. Todo mundo aqui. Todo mundo que eu amo. Todo mundo que eu devo. Todo mundo olhando para um menino de 12 anos com um cano no braço, como se a vida coubesse numa sala com ar-condicionado e cheiro de pasta de dente velha. Eu respirei. Baixei os ombros. E prometi para mim que eu ia aguentar mais um pouco calada. Só mais um pouco. Só até ele estabilizar. Só até. A enfermeira entrou, trouxe um copinho de remédio, falou baixinho pro Gabriel. Amorzinho, a gente vai te dar isso aqui, tá? Vai te ajudar a ficar firminho. Ele fez que sim. Cara de quem tá saco cheio. Eu ri sem vontade. Eu queria poder trocar de lugar com ele. Essas frases de mãe que a gente fala e acredita. E eu queria outra coisa, que eu não vou ter coragem de dizer em voz alta aqui. Não agora. Eu só encostei o queixo na barra da cama e fechei os olhos por um segundo. O barulho do hospital virou uma onda. Entrava e saía. Entrava e saía. Eu abri os olhos de novo porque alguém me chamou pelo nome. Bia. Era o Lucas. Ele não estava colado. Ele respeitou a distância. Mas só de ouvir já veio tudo. Eu levantei, sem saber se ia abraçar ou empurrar. Eu não fiz nenhuma das duas coisas. Obrigada por vir, eu disse. Seca. Ele engoliu. Claro. O silêncio veio entre nós com cara de velho conhecido. Ele botou as mãos no bolso de novo, olhou pro Gabriel e sorriu torto. Fala aí, campeão. O Gabriel fez um tchauzinho preguiçoso. Oi, Dindo. Eu segurei o ar, porque aquela palavra tem um peso que eu escolhi lá atrás. Eu mesma que pedi para ele ser padrinho. Eu mesma que amarrei a corda no pescoço com um laço bonito. Eu virei a cara e andei até a janela, porque o ar dali parecia mais barato, mais fácil de usar. E aí do nada eu estava na janela do apartamento do Lucas, anos atrás, com o barulho da chuva batendo no parapeito, a cidade lavada, a gente molhado. Ele tinha me levado de moto até a casa dele porque eu falei que não queria voltar para a casa dos meus pais. Só um pouco, até eu me acalmar. Chegando lá, ele abriu a porta com o ombro, a luz do corredor não acendeu. Ele riu. A lâmpada queimou. Eu achei a piada sem graça, mas ri também, porque ri é um jeito de não chorar. A gente entrou, tirou o tênis encharcado, ele foi na cozinha e disse, tem cerveja. Eu disse, traz. Eu sentei no sofá com uma toalha nas costas, as pernas tremendo, a cabeça num lugar entre raiva e medo. A primeira garrafa foi embora rápida, a segunda mais devagar. Ele botou uma música boba no celular, dessas que tocam em formatura, e começou a lembrar da escola, da faculdade, de quando eu e o Marcos conhecemos ele. Ele imitava o Marcos falando sério, todo certinho, e eu ria, apesar de tudo. Eu tava com raiva do Marcos por ter sumido, mas eu tava com amor também. Tava com um monte de coisa bagunçada no mesmo saco. Ele tem medo, Lucas falou, mexendo na tampinha da garrafa. Medo do quê? De não ser suficiente. Eu fiquei brava. Eu não casei com ele por causa de filho. Eu casei com ele por causa dele. Eu disse isso sincera, sem pose. E doeu dizer, porque parecia que eu tinha que provar uma coisa pra alguém. E esse alguém era eu. Quando eu levantei pra ir embora, a chuva apertou mais ainda. Eu falei, vou chamar um táxi.
Ele segurou meu braço de leve. Fica mais um pouco. Eu fiquei. A gente sentou mais perto, a música ficou mais baixa, a casa ficou menor. Eu olhei para a boca dele sem querer. Ele percebeu. A gente se beijou do jeito que a gente se beija quando sabe que tá no lugar errado. Com fome, com culpa, com força. Eu disse, isso é errado, com boca encostada na dele. E não levantei. Eu lembro da sensação de cair e de ao mesmo tempo achar que estava sendo jogada. É horrível falar isso assim, sem maquiagem, mas eu prefiro não enfeitar. Eu fui. Eu fiz. E depois eu passei anos fingindo que aquilo era um ponto solto, que ia se esconder atrás da cortina do tempo. Não se escondeu. Eu voltei para o hospital e enxuguei o rosto como se tivesse tomado chuva ali mesmo. Minha cunhada trouxe um lanche que ninguém queria. Lucas encostou na parede. Marcos me olhou e sorriu com os olhos. Um sorriso que me pede para ficar inteira mais um pouco. Eu fiquei. Eu fui eficiente. Perguntei dos horários. Organizei as visitas. Avisei meu chefe por mensagem. Mandei áudio para minha irmã dizendo: tá tudo bem, não precisa vir agora. Eu sei trabalhar. Sei arrumar geladeira, colocar etiqueta nos potes, fazer lista de mercado que nunca falha. É assim que eu sobrevivo. Eu transformei culpa em produtividade por anos. Festa de aniversário com tema, lembrancinha com fita, lancheira variada, consulta do pediatra sempre em dia. O mundo me aplaudia por isso. Ninguém precisava ver o resto. Eu olhei pro Lucas e me veio um aniversário do Gabriel na cabeça. 4 anos. Tema dinossauro. Lucas chegou cedo, ajudou a encher balão, ficou do lado da churrasqueira, não levantou o olho quando eu passei perto. Eu percebi o toque dele só no fino das coisas. Ele não pegava na minha mão, mas se eu tivesse com uma bandeja pesada, ele aparecia e tirava um pouco do teso sem encostar em mim. Se nossas mãos encostavam no pote de gelo, ele recolhia dele como se o gelo fosse fogo. Ele ia embora cedo de todas as festas, antes do parabéns muitas vezes. Eu entendi. Eu me agarrei nisso como quem se agarra numa cerca. Limite também é amor, ele me dizia sem dizer. E eu, se fosse uma pessoa melhor, teria erguido uma parede. Eu só pendurei uma cortina. A pediatra voltou, falou de novo de ferro, de retorno, de evitar esforço por uns dias. A minha cabeça tapou a parte médica e ficou no resto. Minha sogra quis saber se ele podia tomar chá de boldo. Pode, mãe. Chá não cura anemia. A cunhada perguntou se precisava chamar o pai do colégio para se explicar. Não, eu disse rindo. Eu sei ser ríspida quando tô me defendendo. O Lucas ficou calado, mexendo no celular sem mexer. O nome dele acendia na tela de vez em quando. Mãe, trampo, Zé da oficina. Ele olhou e não atendeu. Eu olhei pro relógio e quis que a hora andasse pra frente rápido, que a gente atravessasse o telhado desse dia num pulo. O relógio, como sempre, ignorou meu pedido. Eu fui no banheiro. Precisei. A luz branca, o espelho brande, o cheiro de água sanitária e sabonete líquido. Eu encarei minha cara. Minha testa brilhava de suadeira, a olheira escura, a boca seca. Eu me vi como uma outra mulher. A que foi ao bar, a que voltou para casa e casou no dia seguinte, a que atrasou a menstruação e fez xixi em 3 testes de farmácia, a que guardou o embrulho de cada ultrassom numa pasta. E eu me vi como a que mente sorrindo, porque é isso que mãe aprende. A gente mente para as crianças quando diz que vai doer só um pouquinho. A gente mente para as amigas quando diz que tá tudo bem. A gente mente pro marido quando diz que não tem nada. Eu lavei o rosto com água fria, como se a água pudesse tirar aquilo. Não tira, só adianta por uns minutos. Voltei pro corredor e peguei a conversa no meio. Uma enfermeira explicava que talvez fosse preciso coletar mais, porque o hemograma ia repetir. Se baixar muito, a gente avalia a transfusão. Mas não é pra assustar, tá? É só deixar tudo preparado. A palavra transfusão saiu e entrou na minha orelha como uma abelha. Marcos assentiu, adulto. Minha sogra cruzou o peito 3 vezes, numa velocidade que me deu tontura. A enfermeira completou. A gente tem banco de sangue, mas é sempre bom deixar algum familiar de prontidão para doar, se necessário. Não é provável, mas vocês sabem. Ela falou olhando para uma prancheta, para não olhar na nossa cara.
Marcos na hora deu um passo. Eu posso. A enfermeira sorriu. A gente pode cadastrar, claro. Você tem documento? Tenho. Ele já estava tirando a carteira quando eu vi pelo canto o Lucas levantar a mão meio sem levantar. Eu também. Foi natural. Foi bonito até. Foi generoso. E foi um tiro dentro de mim. Eu olhei para o Marcos e vi no rosto dele uma coisa miúda acontecer, quase invisível. Ele respirou um segundo mais curto. Eu quis apagar a cena, como quem passa o dedo no celular para apagar a foto. Não dá. A enfermeira pediu que a gente esperasse ali, que a moça do banco de sangue viria fazer um cadastro rápido, só por prevenção. Minha cunhada animou. Eu também posso. Meu tipo é O, universal, né? Ela falou com a certeza de quem aprendeu isso num post. A enfermeira corrigiu com paciência. O negativo doa para todo mundo, mas a gente não escolhe só por isso. Tem outras coisas. Peso, idade, histórico. Calma, é só cadastro. Eu fiquei grata pela burocracia atrasar o que quer que fosse acontecer. Qualquer minuto a mais era fôlego. Gabriel pediu o celular de novo. Eu dei. Ele riu de um vídeo bobo. O som do vídeo me irritou. Depois me deu um pouco de vida. Eu fechei os olhos. 3 segundos. Só 3. Lembrei do dia em que o Lucas errou uma cortada no jogo de vôlei. O braço dele passou perto de mim na arquibancada. Ele riu pedindo desculpa, como se tivesse feito outra coisa. Eu fui embora antes do final do jogo, fingindo que tinha hora marcada. Eu me protejo assim, saindo antes, cortando antes. Só que hoje eu não posso sair. Hoje eu tô presa no meio. Marcos encostou do meu lado, baixinho. A gente vai resolver, tá? Eu não sabia se ele falava da anemia, do cadastro, da vida. Eu falei tá. Só isso. Eu queria dizer, me perdoa por ser covarde. Me espera mais um pouco. Eu não aguento mais viver ao lado da minha própria sombra. Eu amo você de um jeito torto, mas amo. Todos esses clichês verdadeiros que a gente tem vergonha de dizer fora de filme. Eu não disse. Eu passei a mão no cabelo do Gabriel e falei, sua franja tá ridícula, depois eu corto. Ele riu. Eu respirei. A vida é esse espaço minúsculo, entre um riso e outro. A moça do banco de sangue chegou com um crachá e sorriso útil. Gente, só para deixar tudo organizadinho, quem quiser se cadastrar eu pego o documento, confiro rapidinho e se precisar a gente aciona. Marcos entregou a identidade. Lucas também. Os dois foram para uma mesinha no fim do corredor, perto da máquina de café. Eu fiquei de pé, no meio. Minha sogra sentou no banco e recomeçou a reza. A cunhada tirou uma selfie de canto, mandou no grupo com um régime aí. Eu tive vontade de arrancar o celular da mão dela. Depois não tive. Eu tô cansada de brigar por cima de outras coisas. Enquanto a moça perguntava as perguntas de sempre, peso, doença, cirurgia, eu vi o perfil dos dois. Marcos com a gravata torta, a barba feita, o olhar de quem aprende a andar numa corda fina. Lucas com o queixo tenso, o ombro largo, as mãos grandes abertas em cima da mesa, calmas. Eu lembrei de outra mesa, a da cozinha lá de casa. Eu de madrugada fazendo bolo para aniversário de 7 anos do Gabriel, mexendo a massa com vontade de chorar. Lucas passou lá para deixar um presente, uma bola assinada, e ficou só na porta, nem entrou direito. Parabéns para ele. Obrigada. Precisa de ajuda? Não. Tá. Ele ficou uns segundos a mais do que devia, depois foi. E eu fiquei mexendo a massa com tanta força que quase derrubei a tigela. Eu misturo culpa e açúcar com a mesma colher. A moça do banco de sangue pediu que eles assinassem um termo. Eles assinaram. Se precisar, a gente chama vocês. Fiquem por perto. Marcos agradeceu. Lucas agradeceu. Eu tive vontade de sentar no chão. Eu encostei na parede. A parede estava fria. O mundo seguiu. O bip do monitor seguiu. A vida do meu filho seguiu. E a minha ali parou, como se um semáforo interno tivesse ficado vermelho por tempo demais. Marcos veio até mim, tocou meu cotovelo devagar. Você comeu? Eu neguei com a cabeça. Vai lá, pega alguma coisa. Não quero. Então bebe água. Tá. Ele me olhou como quem fala com alguém que tá na beira de um buraco. Fica comigo, eu pedi. Tão baixo que eu nem sei se ele ouviu. Ele ficou. Ele ficou.
A moça do banco de sangue voltou com 2 etiquetinhas coladas num papel. Só vou precisar de uma amostra de vocês, tá bom? É de praxe, fica guardado, se não precisar descarta. Sem drama. Sem drama é uma expressão que devia ser proibida em hospital. Eu olhei pro Lucas. Ele estava olhando pro chão. Eu olhei pro Marcos. Ele estava olhando para mim, não pro papel. Eu olhei pro Gabriel. Ele estava olhando pro celular, rindo de um vídeo de gato. Eu senti um tipo de amor que até dói fisicamente. E um medo que não cabe numa palavra. Eles seguiram a moça corredor adentro para um quartinho do lado onde tiram sangue de doador. Eu fiquei no lugar, com a sensação de que eu estava vendo um filme do qual eu era autora e vítima. A cunhada cutucou meu braço. Relaxa, amiga. Deus está no controle. Eu respirei pelo nariz, demorado, para não responder o que eu queria responder. Minha sogra levantou, quis ir junto. A moça disse, só os doadores, dona. A dona sentou de novo, resmungando com Deus. O mundo é uma máquina que não para por causa da nossa vergonha. Eu me encostei no batente e fechei os olhos. Só um instante. Ouvi passos vindo, gente passando, alguém chamando um Dr. Henrique, um choro de bebê do outro lado, um silêncio, por favor, de uma voz cansada. Abri os olhos e vi, lá no fundo do corredor, a porta do quartinho semiaberta. Eu não queria ir até lá. Eu não queria saber. Eu também não queria ficar parada mais. Dei 2 passos. Parei. Bia. Era o Marcos de novo, baixinho. Eu virei. Ele não disse nada, só apontou para o meu bolso. O papel da tipagem estava marcando o tecido. Eu botei a mão por cima, como se fosse esconder uma arma. Ele não insistiu. Ele só ficou me olhando, esperando uma coisa que talvez não exista. A moça apareceu de volta, puxando a porta com o pé, as 2 ampolas na bandeja, cobertas com algodão. Prontinho, ela sorriu de canto. Agora é só aguardar, tá? Qualquer coisa eu chamo. Eu quis perguntar, qualquer coisa tipo o quê? Mas a palavra travou na garganta. Ela foi embora apressada. Lucas saiu depois, passou por mim quase sem olhar, o ombro roçando o ar perto do meu braço. Marcos saiu atrás, me encarou por um segundo demais. Eu sustentei. O silêncio entre nós tinha o tamanho da sala de espera inteira. O médico veio verificar o Gabriel, anotou no prontuário, ajustou o soro. Ele tá bem. Se mantiver estável, a gente libera mais tarde. Minha sogra agradeceu a Nossa Senhora. Minha cunhada perguntou se podia postar um graças a Deus no status. Eu quis rir. Eu quis gritar. Eu fiquei quieta. Eu sentei ao lado do meu filho e contei as sardas dele no nariz, uma por uma. Quando eu cheguei na 5ª, a moça do banco de sangue apareceu de novo no fim do corredor, falando baixo com a enfermeira do posto. As 2 olharam para nossa direção. Pararam de olhar. Voltaram os olhos. Foi quase imperceptível, mas eu vi. Marcos também viu. Ele endireitou as costas, como quem se prepara para levar uma onda. O Lucas tirou o boné do bolso, botou e tirou, nervoso. A moça fez um gesto com a cabeça, chamando a gente com os olhos. Eu levantei só com o joelho, como quem tem medo de fazer barulho. O ar ficou mais pesado, como se alguém tivesse fechado uma janela invisível. Eu dei um passo. Olhei pro Marcos, olhei pro Lucas, olhei pro Gabriel. Eu não sabia para onde ir primeiro. E a moça abriu a boca, começou a dizer, então, gente... E parou, quando o telefone do posto tocou alto. Ela pediu um segundo, atendeu, virou de costas. Eu fiquei ali, no meio do corredor, com todo mundo olhando para ninguém. E eu senti, com uma clareza que quase machuca, que o próximo minuto ia mexer em tudo que eu segurei com os dentes até hoje. Eu respirei fundo, preparada e despreparada, e esperei a moça desligar o telefone. Ela desligou, olhou pra gente sem saber por onde começar e veio. Gente, é rápido, tá? É só alinhamento. A palavra alinhamento me deu vontade de rir. Eu fiquei em pé, Marcos também. Lucas levantou meio travado. Ela abaixou a voz, como quem conta a fofoca. Eu já deixei o banco de sangue avisado. Se precisar, a gente chama vocês 2. Só que
Ela olhou para a prancheta e não para a gente. Só que pela PEV aqui, o Sr. Marcos não é compatível direto com o Gabriel. O Sr. Lucas é. Eu senti o estômago virar. Como assim não é compatível? Minha avó saiu fina. Ela engoliu. Pode acontecer, tá? Às vezes tem fatorzinho, subcoisa, a gente ainda tá fechando. Mas enfim, por enquanto, o do Sr. Lucas foi que bateu melhor. Marcos ficou duro. Não abriu a boca. O olhar dele veio no meu, e eu quis ser chão, parede, qualquer coisa que sustenta. A moça continuou, tropeçando nas próprias palavras. Só pra vocês não estranharem se alguém chamar o Sr. Lucas primeiro, tá? Isso não significa nada além de compatibilidade. Não tem implicação nenhuma, é só sangue. Eu ouvi a frase, é só sangue, e tive vontade de dar risada de nervoso. Eu apertei a ponta da mesa, os dedos ficaram brancos. Com a minha tipagem e a dele, eu comecei, mas parei. Eu tinha o papel no bolso. Eu sabia. Eu queria ver esse resultado direito. Marcos disse, baixo, educado, como se estivesse pedindo a conta num restaurante. A moça sorriu de canto, nervosa. Claro, senhor, mas é protocolo interno, tá? A gente não costuma. Ela parou, porque o Lucas deu um passo à frente. Se precisar de mim, eu tô aqui. Eu senti o chão se mexer. Foi um segundo de nada e tudo. Um segundo em que eu pensei, acaba agora, acaba, que eu não aguento mais. Eu queria que alguém estourasse um balão e acabasse a festa. Só que não tem festa. Tem hospital e verdade saindo pelos cantos. Minha sogra levantou. Deus sabe o que faz. Se o padrinho é para ajudar, que ajude. Ela estava séria, nem teatralizou. Pela primeira vez eu quis abraçar ela de verdade. Eu não abracei. Eu olhei para o Gabriel. Ele ria do vídeo, sem saber nada. Eu senti uma raiva do mundo que dá gargalhada no corredor na hora errada. A enfermeira me chamou pelo nome e me trouxe um copo d'água. Eu bebi e a água desceu como pedra. Marcos botou a mão nas costas do filho, ajeitou um fio de cabelo que estava caindo na testa dele. Pequenos gestos me matam mais. Vamos ali um segundo? O Lucas falou, quase sem ar. Eu nem respondi, eu já estava indo. Eu preciso sair daqui, eu pensei. Eu preciso respirar, eu disse sem dizer. Marcos me olhou, um olhar que pergunta e não impede. Eu já venho, eu soltei, automático. Fui. Não sei como minhas pernas foram. Eu passei pela máquina de café, pelo posto de enfermagem, pela placa capela. O Lucas abriu a porta de madeira baixa, cheiro de vela fria, bancos duros, um crucifixo que eu encarei sem querer. Eu sentei no primeiro banco. Minhas mãos tremiam. Eu pus as duas entre as pernas para ninguém ver. Ele ficou em pé, encostado na parede, como se tivesse medo de chegar perto e me quebrar. Eu preciso te mostrar uma coisa, ele disse, a voz falhando. Agora? Eu quase ri. É agora que você quer? Ele tirou do bolso um envelope amarelado, dobrado e redobrado, as bordas gastas. Eu carrego isso desde... Ele não terminou. Eu olhei para o envelope como se fosse uma cobra. Eu não quero lembrar, Lucas. Não é sobre a gente, ele falou rápido. Quer dizer... mas não é só isso. Ele se aproximou, parou a 2 passos. A mãe do Marcos um dia te falou dele no médico? Do Marcos? Eu estava lenta. Ele assentiu. Ele fez um exame. Antes do casamento. Ele me mostrou. Eu fui um idiota. Ele respirou. Olha o laudo. Eu peguei o envelope sem pegar. Minhas mãos estavam úmidas. Eu odiava papel úmido, sempre odiei. Eu abri a si mesmo. Minha respiração fazia barulho. Dentro tinha um papel com logo de laboratório, data velha, um carimbo meio apagado. Eu li as palavras como quem engole vidro. Concentração espermática abaixo do... Eu pulei linha. Motilidade reduzida. Eu pulei mais. Compatível com baixa fertilidade. O som da capela mudou. Eu ouvi a minha própria respiração no teto. Isso é do Marcos? Minha voz saiu arranhando. O Lucas assentiu de novo, a boca apertada. Ele me mostrou um dia lá no boteco, antes do seu... Ele parou, porque a palavra casamento bateu na madeira. Ele estava com medo de você desistir. Ele achou que se você soubesse ia embora. Ele me pediu pra... Ele procurou palavra. Eu li de novo com os olhos, sem ler. Baixa fertilidade. Baixa? Baixa? Parece nada. Não é nada. Eu me segurei no banco e percebi que eu estava num lugar de rezar.
e eu não tinha nenhuma reza. Eu me vi de lado, eu e o Lucas numa tela, o papel no meio, uma mulher que eu mal reconheço. Eu quis voltar para o corredor e fingir que a moça não tinha dito nada. Eu quis enfiar esse papel de volta no envelope e jogar na lixeira do banheiro e puxar a descarga e ouvir o barulho me salvar. Não ia salvar. Eu sabia. Eu sabia muito antes de saber. Eu sempre soube um pouco. Mas sabia assim é diferente. É uma lâmina. Se você tá me ouvindo e acha que eu tô exagerando, me fala teu nome e de onde você tá me ouvindo. De verdade. Me diz aí no seu tempo. Porque eu juro que eu preciso lembrar que tem gente do outro lado respirando comigo, não só na minha cabeça. Eu olhei pro Lucas, o papel na mão, a mão tremendo. Por que você tá me mostrando isso agora? Ele engoliu. Porque a moça falou. Porque eu li sua cara. Porque eu não aguento mais andar com isso no bolso. Porque... Ele respirou fundo, passou a mão no rosto. Porque não foi só a gente que errou. Ele também. Eu quis bater nele. Eu quis socar o peito dele com a força de todos esses anos de silêncio. Não ponham Marcos no mesmo lugar que a gente. Eu cuspi. Eu não tô pondo. Ele respondeu baixo. Eu tô tirando você do lugar onde você se colocou sozinha. Eu ri, seco. Que bonito, Lucas. Que frase pronta. Ele balançou a cabeça. Não é frase. É que você se bate sozinha desde aquela noite. Você não precisa fazer mais isso agora. Olha, ele deu outro papel, como se o primeiro já não fosse suficiente. Eu reconheci a letra no envelope antes de abrir. A letra do Marcos. A mesma de recado na geladeira. A mesma do comprei pão que eu guardo num pote sem tampa, como quem guarda a prova de que a gente deu certo um dia. Eu abri a folha com cuidado, com raiva, com amor, tudo junto. Se um dia ela te procurar... Eu parei ali um segundo. Se um dia ela te procurar, não conta. Me protege disso. Eu ainda vou dizer, mas só quando eu tiver coragem. A data me deu um tapa. Era antes do casamento. A tinta azul falhada no final. Eu ouvi o banco fazer um barulho quando eu mexi. Eu li de novo a letra meio torta. Se ela for embora agora, eu não volto mais de mim. Eu fechei os olhos. Eu vi o Marcos na janela naquele dia, olhando pra rua e fingindo que tava só vendo o tempo. Eu vi a minha cara no espelho do banheiro da capela agora, mesmo sem espelho. Eu queria rasgar o papel. Eu queria enfiar o papel dentro de mim e desaparecer. Ele sabia. Eu falei. E a frase saiu uma coisa entre pergunta e sentença. O Lucas assentiu, as duas mãos pra frente, como se pedissem desculpa. Ele sabia que podia não... Eu não consegui completar. Minha garganta travou. Ele sabia que podia não ser dele. O Lucas completou, seco, sem poeira. Eu levei a mão à boca. Fiquei assim, um tempo que eu não sei contar. Eu ouvi passos no corredor da capela. Alguém tossiu. A porta rangeu. Eu não olhei. Eu olhei pro papel, pro outro papel, pra minha vida em 2 papéis. Eu ri de novo, meio histérica. E eu aqui discutindo com uma enfermeira sobre compatibilidade. Eu queria morrer e viver ao mesmo tempo. Bia. O nome saiu do Lucas como se fosse proibido. Eu encarei ele. Você devia ter me contado. Minha voz ficou baixa. Vocês dois deviam ter me contado. Ele piscou, os olhos molhados sem cair. Ele me pediu para não contar. Eu tentei fazer o certo. Eu não sei qual é o certo. Eu bati com a mão no banco. O som seco ecoou. O certo era eu saber da minha vida. Eu tava gritando sem gritar. Eu tava suando frio. Eu tava com a boca seca. Eu pensei no Gabriel, no quarto, rindo do gato no celular, sem imaginar a cena ridícula de 2 adultos numa capela, discutindo o que é certo, enquanto um menino espera remédio. Eu levantei tão rápido que o banco arrastou. Eu não posso ficar aqui. Eu vou desmaiar. O Lucas deu um passo. Eu te levo. Não encosta em mim. Eu disse sem pensar. Saiu duro. Ele recuou, como se eu tivesse empurrado. Desculpa. Não pede desculpa. Não agora. Eu guardei o laudo no envelope. A carta na mão. Aberta. Eu saí da capela com a sensação de que eu estava saindo de mim. O corredor pareceu mais claro. Ou foi minha vista, eu não sei. A moça do banco de sangue estava voltando, um papel na mão.
Ela me viu. Escolheu as palavras com cuidado que a vida não tem. Tá tudo bem com seu filho, tá? E a gente, se precisar, chama o doador compatível, tá bom? É o Sr. Lucas. Ela falou baixo. De novo, como se isso deixasse mais leve. Marcos estava no fim do corredor, olhando pro heliponto lá fora, as mãos nos bolsos. Ele se virou devagar, como se estivesse calculando as chances num jogo que ele nunca escolheu jogar. O olhar dele veio direto para a carta na minha mão. Eu pensei em esconder. Eu pensei em dizer, não é nada. Eu não consegui. Eu parei a 2 passos dele. O barulho do hospital ficou longe. A minha boca falou antes de mim. Você sabia? Foi isso. 2 palavras. E uma vida inteira dentro delas. Ele demorou um segundo para responder. Um segundo grande, cheio de coisa. Ele abriu a boca, fechou. Um músculo no canto da boca tremeu, igual mais cedo. Ele olhou pro papel, olhou pra mim, olhou pro Gabriel lá no leito e voltou pra mim. A palavra morreu. Ele engoliu. Depois que ele nasceu, ele parou de novo. Eu senti minhas pernas falharem. Eu encostei na parede. A carta amassou na minha mão. O Lucas parou uns passos atrás, não se meteu. Minha sogra cochichou o nome de um santo, eu nem sei qual. A cunhada abriu a boca e fechou. Pela primeira vez sem piada. Você sabia? Eu repeti. Porque eu sou teimosa. Porque eu precisava ouvir um sim ou um não para ainda conseguir respirar. O Marcos baixou a cabeça. Uma fração. Não foi um sim dito. Não foi um não. Foi só aquilo. Aquela micro baixada de cabeça que é uma sentença inteira. Eu senti um calor subir do estômago pro rosto. Uma náusea. Uma vontade de correr e de ficar. Eu pensei no batizado. No Lucas segurando o Gabriel vestido de branco. No sorriso do Marcos do meu lado. Na foto na geladeira. Eu pensei em tudo com uma velocidade que dói. Eu fiquei sem chão. A moça do banco de sangue disse alguma coisa sobre horário de coleta. Eu não ouvi. O médico passou. Falou boa notícia. Hemoglobina subiu um pouquinho. Eu não processei. O mundo seguiu 5 passos para frente e eu fiquei ali. Eu fiquei no meio do corredor, com a carta amassando, o laudo pesando no bolso, o Lucas imóvel, o Marcos com o pescoço rígido, o meu filho rindo de um gato bobo e a minha vida desabando em silêncio. Eu abri a boca para dizer como você teve coragem, mas só saiu um ar. Eu fechei a boca. Eu abri de novo e parei, porque de repente tudo ficou muito alto e muito baixo ao mesmo tempo. E eu entendi sem entender que não tinha mais volta. Eu encostei a testa na parede gelada e falei mais uma vez. Agora sem enfeite nenhuma. Você sabia. Ele respirou fundo. O peito dele subiu devagar. E eu soube a resposta antes do som. Eu desconfiava. Ele disse, quase num sussurro. Desde aqueles primeiros exames, desde antes, eu tinha medo. Eu ri, mas saiu feio. Medo de quê? De perder a pose? De me perder? Ele fechou os olhos um segundo. De perder você. Eu mostrei a carta amassada. Você me tirou o direito de escolher, Marcos. Ele olhou para os meus dedos brancos segurando o papel. Eu achei que estava te protegendo. Eu dei 2 passos para trás. Protegendo quem? A mim ou você? A voz dele veio mais firme. Eu estava protegendo a gente. Eu balancei a cabeça, a raiva subindo em ondas curtas. A gente quem? Eu, você e um segredo? Ele olhou para o Gabriel de novo e foi só esse olhar que me fez não gritar ali. Vamos descer um pouco? Ele falou, a voz quebrada. Eu assenti com a cabeça porque eu ia arrebentar de um jeito que eu não queria que meu filho visse. A gente entrou no elevador sem olhar para o espelho. O barulho do elevador virou o metrônomo de um coração que não era meu. Eu ficava olhando para o painel mudar de número como se aquilo fosse me acalmar. Não acalmou. Portaria, estacionamento. A luz de fora bateu nos olhos, eu tapei com a mão. O cheiro de gasolina, de chuva velha no chão. A gente parou encostado num pilar longe de gente. Fala, ele disse.
Eu respirei fundo e doeu. Eu vou contar pro Gabriel. Ele engoliu seco. Agora, eu mexi a cabeça de um jeito que não era sim nem não. Hoje, com alguém junto pra não virar faca. Com a psicóloga. Com você. Eu não vou mais carregar isso escondido, Marcos. Eu não vou. Ele apertou a mão no bolso como se estivesse guardando o próprio coração. Ele tá fraco. Ele acabou de desmaiar. Ele só precisa melhorar. E se ele nunca precisasse saber? Eu ouvi aquilo e meu corpo ficou quente e frio ao mesmo tempo. Você ainda tá me pedindo pra mentir. Eu tô pedindo tempo. Tempo pra quê? Pra ver se eu acostumo a calar? Ele ficou quieto. O silêncio dele me deu mais raiva do que as palavras. Eu também sofri aqui, Beatriz. Ele falou meu nome inteiro e eu sempre odiei quando ele faz isso. Eu olhava para ele e pedia para Deus me deixar amar sem perguntar nada. Eu fiz isso anos. Eu fui pai dele todos os dias. Eu levava pro treino, eu ficava em reunião de escola, eu deitava no chão com ele para montar Lego. Você acha que isso é fácil sem pensar? Eu respirei com barulho. Eu nunca disse que não era pai. Nunca. Eu só não aceito continuar fingindo. Ele passou a mão no rosto. Então me diz como a gente faz. Eu fiquei em silêncio um segundo, porque a resposta já estava pronta e me dava medo. A gente chama a psicóloga. A gente fala com ele. A gente diz que isso é entre adultos, que ele não tem culpa, que o amor que ele tem aqui não muda. O Marcos mordeu o lábio. E o Lucas? O Lucas é padrinho e doador. Só isso. Ele riu sem graça. Só isso. É. Ele abaixou a cabeça de novo. Tá. Se é pra ir, a gente vai junto. Ele falou isso e eu desabei por dentro, porque é uma coisa pequena que muda tudo. A gente subiu de novo em silêncio, só o barulho da máquina de refrigerante e de alguém rindo num celular no corredor. Eu parei no balcão de enfermagem, a voz saindo fina. Tem psicóloga de plantão? A moça olhou a planilha, apertou o telefone. Doutora Cássia tá no andar da pediatria. Eu chamo. Eu sentei numa cadeira de plástico, minha perna balançando sozinha, igual quando eu tinha 15 anos e esperava a nota de prova. O Marcos ficou de pé encostado na parede, olhando pro relógio sem ver a hora. O Lucas ficou mais pra trás, braços cruzados, a cara de quem queria sumir dentro da própria pele. A minha sogra rezava baixo, a minha cunhada mexia no celular e pela primeira vez não fazia piada. Eu só queria água, mas o copo ainda estava na minha mão e eu não lembrava de ter pego. Beatriz, uma mulher de jaleco, cabelo preso, chegou perto com um sorriso que não é de quem tá feliz, é de quem treinou e escuta. Sua Cássia. Me chamaram. Eu assenti, as lágrimas queimando sem descer. Eu preciso contar uma coisa pro meu filho. Eu não quero fazer besteira. Ela olhou pro Marcos. E o pai? Ele levantou a mão de leve. Tô aqui. A gente pode ir num lugar mais reservado? Eu apontei pro leito do Gabriel. Eu quero que seja com ele. Ele precisa ver meu rosto. Eu não aguento mais segredo no corredor. A gente entrou no quarto devagar, como quem pisa numa igreja. O Gabriel olhou pra gente, tirou o fone de um ouvido. Que foi? Eu sorri sem achar graça. Filho, a gente precisa conversar um minutinho. Ele fez cara de adolescente que sabe que vem bronca. Eu não posso levantar ainda, a moça falou. Não precisa. Eu respirei. A psicóloga puxou uma cadeira, sentou do lado, sem jaleco agora. Só ela. Eu vou ficar aqui, tá? Só pra ajudar. O Marco sentou na ponta da cama, perto do pé dele, e colocou a mão por cima do lençol, em cima do tornozelo do Gabriel. Eu fiquei do lado da cabeça dele, de pé, querendo segurar, e com medo de esmagar. Mãe, que cara é essa? Eu ri um pouco, de nervoso. Cara de quem demorou pra te falar uma coisa que já devia ter sido dita. Ele arregalou os olhos, mas ficou quieto, prestando atenção. Eu tremi. A psicóloga esperou. Eu vou falar devagar, tá? Ele assentiu, a boca apertada. Você sabe que sangue às vezes fala umas coisas que a gente não estava preparado pra ouvir. Eu comecei, sentindo a mão suar. Hoje, aqui, falaram que seu padrinho é mais compatível pra te ajudar com sangue do que o seu pai. Ele olhou pro Marco e pro Lucas, de relance. Depois voltou pra mim. Eu continuei, a voz travando e indo, travando e indo. Isso não muda quem cuida de você, quem te ama, quem acorda pra te dar remédio, quem briga quando você faz coisa errada. Mas muda uma coisa que eu te escondi. Eu me arrependi por anos.
e tentei consertar do jeito errado. Eu errei antes de casar com seu pai. Eu e o Lucas. Eu parei. O ar sumiu. A psicóloga fez um gesto com a mão, pequeno, como quem oferecesse uma ponte. Eu atravessei. Aconteceu algo entre a gente, antes e depois. Eu casei com seu pai, e a gente te esperou do jeito mais lindo que dava. Só que o seu pai e eu, a gente tem combinações de sangue que não explicam o seu. O do Lucas explica. O Gabriel ficou muito quieto. Ele olhou pro teto, piscou devagar e voltou pra mim. Eu senti a respiração dele no meu pulso. Você tá dizendo que o Lucas é meu pai? A frase saiu limpa, direto como uma flecha. Eu tô dizendo que ele pode ser seu pai biológico, eu falei, sem fugir. Mas pai do dia, da escola, da vida, do almoço de domingo, do abraço quando você joga videogame e perde, isso é o Marcos. Isso não muda. Isso não muda nem um grão. O Marcos apertou um pouco mais o tornozelo do Gabriel e eu vi a mão dele tremendo. O Lucas ficou do lado de fora da porta. Eu vi o reflexo da sombra dele no vidro. A psicóloga falou baixa. Gabriel, você pode perguntar o que você quiser. Sentir o que vier. Ninguém vai ficar bravo. Ele mordeu o lábio. Aquele jeito dele desde pequeno. Eu posso continuar chamando ele de pai? Ele apontou para o Marcos com o queixo, porque as mãos estavam sobre o lençol. O Marcos olhou para mim e eu olhei para ele, e a gente respondeu junto. Pode. Eu acrescentei. Deve, se você quiser. Se fizer sentido para você. Ele respirou. A respiração ficou curta, como quem estava nadando e chegou na borda. E o Lucas? Ele olhou de relance para o vidro. O Lucas vai continuar sendo seu padrinho, que te ama muito e te ajuda quando precisa, como hoje com o sangue, eu disse, sentindo uma dor na palavra sangue, como se ela tivesse dente. Ele ficou em silêncio mais um pouco. Eu ouvi as máquinas fazendo um barulho que eu nunca vou esquecer. Do lado, a psicóloga anotava nada, só acompanhava. Isso é por minha causa? Ele falou do nada. Eu quase caí. Não, amor. Nada disso é por sua causa. Isso é coisa de adulto que achou que esconder ia proteger. E machuca igual. Eu sinto muito. A minha voz falhou. E saiu. Eu sinto muito mesmo. O olho dele encheu. O do Marcos também. Ele puxou a mão que estava debaixo do lençol e procurou a minha. Eu dei a minha e ele pegou a do Marcos com a outra. Ficamos os três naquele triângulo torto. E eu pensei, é isso que a gente tem. O que sobrou e o que sempre foi. Ele engoliu e uma lágrima caiu pro lado. Tá, eu entendi. Acho. A psicóloga sentiu. Você não precisa entender tudo agora. Tem tempo. Hoje você só precisa saber que você é amado. Por todos aqui. E que seu corpo tá bem, tá? Ela sorriu. Tá melhorando. Ele deu um micro sorriso. E eu posso ver o Lucas? Eu congelei um segundo. O Marcos soltou o ar. Pode, se quiser. Ele assentiu. E eu me vi passando por cima do meu ciúme, da minha raiva, do meu medo, como quem passa por cima de um balde na cozinha para chegar no fogão e desligar o fogo. Eu saí do quarto e chamei o Lucas com um gesto. Ele estava branco. Ele quer te ver. O Lucas tentou me encarar. Eu não deixei. É sobre ele. Vai. Ele entrou devagar, com as mãos levantadas, como se estivesse fazendo algo proibido. E aí, campeão? Ele falou, a voz falhando. O Gabriel riu direito pela primeira vez no dia. Não me chama de campeão, padrinho. Eu passo vergonha. Ele tentou brincar e chorou no meio. O Lucas chegou até a metade do caminho, parou e esperou um sinal. O Marcos fez um gesto com a cabeça. Ele chegou, passou a mão de leve na cabeça do Gabriel. Só encostou a ponta dos dedos e tirou rápido, como quem tem medo de queimar. Obrigado, o Gabriel falou. Simples, adulto. O Lucas mexeu a boca, mas não saiu som. Ele só assentiu. Eu vi os olhos dos três brilhando e entendi que eu estava assistindo uma coisa que eu não sei nomear. A psicóloga fez menção de sair, mas voltou. A gente fica mais um pouquinho juntos e depois vocês descansam, tá? Eu concordei. O quarto ficou cheio de gente e silêncio. E eu senti uma paz e um horror ao mesmo tempo, porque eu sabia que tinha mais uma coisa para fazer. A gente saiu do quarto um por um, como se o corredor fosse estreito demais. A minha sogra encostou na parede.
a mão na boca. Meu Deus do céu. A cunhada olhou para mim com um respeito que dói. Eu passei por todo mundo e fui até o cantinho da janela que dá pro ele ponto. O Marcos veio atrás de mim. Eu virei sem ele falar. Eu fiz o que eu tinha que fazer, eu disse. Ele assentiu. Eu sei. Ele ficou me olhando um tempo, que para mim foram anos. Agora eu preciso te pedir uma coisa. Eu fiquei preparada para tudo e para nada. Ele respirou. Acaba com isso na sua cabeça. Entre você e o Lucas. De verdade. Eu fechei os olhos. Já acabou. Ele balançou a cabeça. Não do jeito que conta pra foto no Natal. Do jeito que devolve meu respeito por mim, por você. Do jeito que dá chance. A palavra chance me atravessou. Eu encostei a nuca no vidro frio. Eu entendi. Você promete? Eu respirei curto. Eu prometo. O Lucas apareceu no fim do corredor, parado, esperando saber em que lugar do mundo ele podia ficar. Eu olhei pro Marcos, depois pro Lucas. Eu preciso falar com ele. Vai, o Marcos disse, e ficou. Eu andei até o Lucas como quem anda numa ponte estreita. A gente ficou a um braço de distância. Eu falei baixo, rápido, para não perder a coragem. Acabou. Ele fechou os olhos e assentiu, como se já soubesse ainda assim doesse. Eu sei. Eu continuei, sem parar. Porque se eu parasse eu chorava de um jeito que eu não queria aqui. Você é o padrinho do Gabriel e vai ser. E hoje você salvou meu filho com sangue. E eu vou te agradecer por isso até morrer. Mas eu não quero mais nada que não seja o certo. Eu não quero mais olhar para você como eu olhei. Eu não quero mais te querer. Eu não quero mais abrir porta que a gente não tem estrutura para segurar. Ele mordeu o lábio. Eu nunca mais te liguei tarde. Ele disse se defendendo sem defesa. Eu sei. Obrigada. Isso também foi amor, eu acho. Ele riu curtinho. Um riso que doeu nos dois. Foi o que eu consegui. Eu dei um passo para trás. Então agora você vai conseguir mais. Vai ficar no lugar de padrinho e só. Ele engoliu. E se um dia você... Ele começou e parou, porque viu minha cara. Tá bom, só. A palavra caiu no chão entre a gente. Eu virei as costas antes de desabar. Dei 3 passos e parei, porque o Marcos estava ali, me esperando. Ele não abriu os braços. Ele não falou, vem. Ele só tava. Eu parei numa distância curta o suficiente para sentir o cheiro dele. Aquele cheiro de sabonete sem perfume que ele usa há anos. Eu abri a boca. A palavra não veio. Eu ia dizer que eu tava com medo, que eu tava aliviada, que eu tava com raiva dele, de mim, de Deus, de todo mundo. Eu ia dizer que eu não sei se a gente vai dar certo, que eu não sei nada. Eu ia dizer que eu queria dormir 2 dias seguidos. Eu ia dizer qualquer coisa. E nada saiu. O hospital fez um barulho alto. Alguém derrubou uma bandeja. E eu pulei. E o som me trouxe de volta. Eu olhei para o vidro do quarto do Gabriel. Ele estava olhando pra gente, meio sentado, com uma psicóloga do lado. Ele levantou a mão, pequena, fraca, e deu um tchauzinho. Eu levantei a minha mão de volta. E senti, sem lidar, que tinha um antes e um depois, e que a gente tinha acabado de cruzar a linha. Sem garantias, sem manual, sem rede. Eu não chorei. Eu também não sorri. Eu fiquei ali, no meio do corredor, com a boca aberta e o peito duro, ouvindo o próprio coração, e o barulho das rodas da maca passando, e a respiração do Marcos do meu lado, e a minha voz presa, enorme querendo sair. E eu não deixei, porque se eu falasse agora, eu quebrava no meio. E eu não podia quebrar no meio ali, não agora, não na frente do meu filho. E foi assim, exatamente assim, que tudo que eu vinha sustentando desabou por dentro, de uma vez, sem cena, sem aviso. Só o barulho seco que só eu ouvi. E eu fiquei em pé mesmo assim, por teimosia, por vergonha, por amor, por medo,
Eu nem sei dizer porquê. Eu fiquei em pé. Eu fiquei em pé um tempo que eu nem sei. Depois sentei no chão do corredor, encostei a cabeça no joelho, respirei devagar e contei até 8, porque 4 não estava resolvendo. O Marcos encostou do meu lado sem encostar em mim. A psicóloga passou de novo. Fez um sinal com a mão, tipo, tô por perto. Eu levantei, ajeitei a blusa, voltei pro quarto e vi o Gabriel dormindo, a boca entreaberta, um fiozinho de baba que ele sempre teve quando cansa muito. Eu ajeitei o lençol no pé dele, aquele gesto bobo que mãe faz sem pensar, e senti a mão do Marcos no meu ombro, leve. A gente ficou ali ouvindo o bip das máquinas como quem ouve chuva. Eu saí para pegar água na cantina. O cara do caixa me deu um copo e perguntou: açúcar? Eu disse não, obrigada. E fiquei olhando a colherinha transparente que eles deixam num pote. O hospital tem cheiro de cloro e café ruim. Eu nunca mais vou esquecer. Voltei pro quarto, sentei na poltrona azul que ninguém deveria chamar de poltrona, porque dói. Eu dormi torta, acordei com o pescoço duro e a primeira coisa que eu vi foi o tênis do Marcos no chão, de lado, o cadarço solto. E eu tive uma vontade infantil de amarrar, de resolver tudo com nó, mas eu fiquei quieta. De manhã o corredor fez barulho de carrinho de café, de vassoura, de vida que continua. A minha sogra entrou, me trouxe pão de queijo num guardanapo. Eu comi sem fome, só para não desmaiar. Ela passou a mão no meu cabelo sem perguntar nada, e foi a coisa mais gentil que alguém fez por mim naquele dia. A psicóloga voltou, falou com a gente, explicou coisa de rotina, de retorno, de como a verdade às vezes abre e depois fecha, que é normal doer um pouco mais no começo. Eu ouvi como quem anota por dentro. O Lucas passou cedo, deixou um suco e foi embora sem fazer barulho. Eu mandei mensagem para minha mãe, 2 palavras, tá vivo, e foi a primeira vez que eu usei a palavra certo, com tudo que ela pesa. No fim do dia, eu desci na rua, comprei uma escova de dente na farmácia da esquina e uma blusa barata, porque eu tava fedendo o hospital e medo. Voltei. O Marcos saiu para tomar banho em casa, me mandou foto do cachorro deitado na minha cama e eu chorei de repente. Aquela coisa sem aviso, de soluço, que você morde o punho para não chamar atenção. Ele voltou com um moletom meu na mochila. Eu vesti, senti meu cheiro e um pouco do dele e entendi que a gente ainda era nós em algum ponto, mas não do jeito que eu conhecia. E tudo bem doer. O Gabriel foi melhorando, devagar. Um exame bom, outro para repetir, um susto, uma melhora. Ele reclamou do caldo do hospital, então eu levei uma marmita. Arroz solto, frango desfiado, couve refogada, e ele comeu 3 garfadas e dormiu. Foi isso. Eu fiquei feliz com 3 garfadas como se fosse um gol. O Marcos levou um jogo de cartas e eles jogaram às escondidas da enfermeira. Eu vi e fingi que não vi. Na alta, o médico falou olhando mais para o computador do que para a gente, e eu agradeci olhando para o chão, não por falta de educação, por falta de equilíbrio mesmo. A gente entrou no carro, o cinto de segurança dele batendo na clavícula magra, eu ajeitei e ele disse: tá bom, mãe, eu tenho 12 anos. E foi a melhor bronca do mundo. O caminho de volta para casa tinha trânsito e a gente ouviu rádio brega, porque o Marcos não sabe achar Spotify dirigindo. E a gente riu de uma letra sem graça com uma vontade de chorar por trás. Em casa, o cheiro era de desinfetante e de coisa parada. Eu abri as janelas, o cachorro pirou, pulou no Gabriel, eu mandei descer, ele desceu, devagar, cão educado, e deitou ao lado, como se soubesse. O Gabriel foi pro quarto dele, olhou para os troféus minúsculos de campeonato de futsal, pro violão empoeirado e disse: saudade do meu quarto. E eu senti um orgulho que não cabia em mim de uma frase tão simples. 2 dias depois, a gente foi pra terapia de casal. Eu fui com o corpo pesado, imaginando o que eu ia falar sem quebrar tudo de novo. A sala tinha sofá cinza, planta grande num canto, uma estante com livros de lombada igual. A terapeuta pediu pra gente falar em eu. Eu comecei com a gente, ela me corrigiu com um gesto, e eu senti vontade de levantar e ir embora e voltar e sentar e tentar. O Marcos falou pouco, mas quando ele falava doía. Ele disse: eu me senti diminuído, e eu quase pedi desculpa ali mesmo.
Mas ela parou com a mão e disse: escuta. Eu escutei. Dói escutar quando a ferida é sua. A gente saiu da primeira sessão sem solução, com tarefa de casa. Escreveu uma carta que a gente não ia entregar. Eu escrevi 3 linhas e dormi. Na segunda semana ele disse que queria um tempo fora de casa. Não foi grito, não foi castigo. Foi cuidado dele com ele. Eu assenti, a garganta dura. Ele pegou 2 camisetas, uma calça, a escova e o livro que ele estava lendo. O portão fez aquele barulho de ferro arrastando e eu fiquei parada com a mão na maçaneta, respirando pelo nariz, para não vir a drama. No dia seguinte ele mandou mensagem: leva o Gabriel no treino? Eu disse leva, e sentei na cama vazia, agradecendo a Deus por um homem que mesmo triste ainda pergunta do treino do filho. Com o Lucas eu marquei fronteira. Ele veio deixar um presente pro Gabriel e ficou no portão, sem entrar. Eu desci e ele me entregou a sacola, olhou pro meu rosto só o suficiente e disse: qualquer coisa eu tô aqui. Eu respondi: eu sei. E foi sincero e curto. Não tem mais madrugada, não tem mais conversa longa, não tem mais WhatsApp de coisa boba. Ele manda: posso passar sábado pra te ver, moleque? E eu respondo: pode, 2 da tarde. Eu vou estar aqui. E ele vem. Fica 1 hora, joga Uno, ri e vai embora. E eu tranco o portão e fico 1 minuto sentada no degrau, respirando, para lembrar meu corpo que a porta fechou. Uma vez ele perguntou pelo Marcos. Eu disse: a gente tá tentando. E ele não insistiu. Eu entendi ali que o amor que o Lucas consegue me dar agora é o de ficar na linha certa. E eu tô aprendendo a aceitar amor do jeito que cabe, sem pedir mais. Na terapia a gente conversou sobre isso. Sobre como eu confundi cuidado com segredo, urgência com amor. Dói ouvir, mas dói menos do que continuar errando. O Gabriel foi voltando para a rotina dele. Escola, dever de casa, treino de vôlei, uns memes bestas no celular. Eu mandei mensagem para a coordenadora, pedi para ela ficar de olho, avisei que ele tinha passado por um susto. Usei essa palavra, susto, porque ele odeia quando eu falo trauma. Ela foi gentil. Num dia ele chegou da escola e contou, simples. Perguntaram por que o Lucas foi lá me ver. Eu falei que ele é meu padrinho e dou sangue. Eles falaram que massa. Ele mordeu um pão com manteiga e foi pro quarto. E eu fiquei com a manteiga derretendo no prato, chorando baixinho no azulejo da cozinha, de alívio. Outra vez, no vôlei, eu vi de longe o Marcos na arquibancada, quieto, boné enfiado, e o Lucas chegou, ficou em pé do outro lado. E os 2 fingiram não se ver, e torceram pro mesmo ponto com a mesma cara. E eu entendi na pele o que é 2 homens escolherem o bem do mesmo menino acima do orgulho. No aniversário do Gabriel, a gente fez bolo simples, brigadeiro mal enrolado, e cantou afinado, ninguém desafinou. E essa bobagem me deixou tão grata que eu abracei a pia para não cair. A vela apagou rápido. O Gabriel fez um pedido que não contou. E eu não perguntei. Eu aprendi a não invadir até com amor. Às vezes ele pergunta umas coisas e eu não sei. Mãe, a gente vai fazer exame de DNA? Eu respiro, conto até 4. Quando você quiser, a gente faz. Eu não vou te empurrar para lugar nenhum. Mas a gente só faz se for para te dar paz. Ele balança a cabeça, como quem engorda num bolso. Por enquanto, não. Tá. E a vida segue. Ele me chama de chata quando eu peço para arrumar o quarto. Ele me chama de mãe de jeito mole quando precisa de ajuda com redação. Ele deita a cabeça no meu colo de vez em quando e eu seguro com 2 mãos, como se fosse um vaso. Eu parei de fazer festa de aniversário para pagar culpa. Eu faço festa porque ele é vivo, porque ele tem amigos que chegam de bicicleta, porque o cachorro late, porque tem farofa demais e refrigerante quente. E é isso. Eu errei tentando ser perfeita. Eu sigo errando tentando ser honesta. É menos bonito no papel e mais leve no corpo. Voltar para a capela do hospital foi uma coisa que eu fugi um tempão. Um dia eu estava perto, passei de ônibus,
Vi a fachada, desci no ponto errado e minhas pernas foram. Eu entrei com cuidado, mesmo sabendo que ninguém faz barulho ali. Tinha 2 velas acesas, um senhor com boné rezando baixinho e um banco com arranhão no meio. Eu sentei no mesmo lugar de antes, por teimosia. Acendi uma vela só para ocupar a mão. Eu não rezei do jeito certo. Eu falei. Falei com a mulher que eu era naquela noite de chuva. Falei com a noiva que achou que casar ia apagar coisa. Falei com a mãe que arrumou lancheira como se cada maçã fosse pedir desculpa. Falei com meu corpo. Pedi perdão por ter feito dele depósito de segredo. Eu pedi perdão pro Marcos sem ele estar ali. E não para aliviar a minha culpa. Para tirar um peso do ombro dele que eu mesma tinha colocado. Eu pedi força para não romantizar a dor. Para parar de transformar tudo em aprendizado bonito. Nem tudo é. Tem coisa que é só feio e passa. Eu saí de lá com o bolso cheirando a cera e as mãos lambuzadas de silêncio. Eu prometi para mim que, quando eu tivesse vontade de varrer a verdade de novo, eu ia lembrar do barulho da máquina de refrigerante no hospital, que ficou comigo como um sino, me chamando de volta pro chão. O Marcos e eu seguimos na terapia, sem final, com começo novo. A gente almoça junto às vezes depois da sessão, num PF simples. Arroz, feijão, bife, salada de tomate. E a gente fala do que o Gabriel falou, do trabalho, do cachorro que aprendeu a abrir a porta do quintal com a pata. Uma vez, na porta do prédio dele, ele encostou na parede e disse: "Eu não sei se eu volto." E eu respondi: "Eu não sei se eu quero que a gente volte do mesmo jeito." E foi a conversa mais adulta que a gente já teve. Sem promessa, sem cobrança, com respeito. Quando ele vem buscar o Gabriel, ele entra, tira o tênis, pergunta se tem café. Eu digo que tem e a gente fica de pé na cozinha, cada um num canto. O cheiro do café subindo, aquele minuto que não é romantismo, é convivência possível. Ele começou a rir de novo de coisa sem graça. Eu também. A gente tá reaprendendo a rir sem olhar para ver se o outro entendeu a piada. E isso, meu Deus, isso é uma vitória que ninguém bate palma, mas que eu guardo comigo como quem guarda a foto de infância na carteira. Teve um dia que o Gabriel voltou da escola falando alto e disse: "Mãe, me perguntaram quem é meu pai." E eu respondi: "O Marcos." E alguém veio com piadinha. E eu falei: "Pai é quem cuida, irmão." E acabou. E fomos jogar bola. E ele mordeu um pedaço de goiaba e a vida seguiu. E eu fui ao banheiro e chorei abraçada no cesto de roupa suja. Porque é isso, né? A vida no meio dos restos de roupa, do cheiro de sabão, do barulho da máquina. A coordenadora disse que ele tá bem, que ele anda mais atento, que ele ajuda um colega que tem asma, que ele tem uma gentileza silenciosa. Eu sei de onde vem. Vem dos 2 homens que escolheram cuidar dele do jeito que dá, com o que tem, mesmo cansados, mesmo feridos, mesmo orgulhosos. Eu olho para eles e penso que a gente tem muita diferença, de jeito, de origem, de mundo, mas que na hora de chamar o elevador a gente aperta o mesmo botão. O que sobe é o que importa. Eu sei que tem gente que queria um final fechado, uma moral embrulhada. Eu não tenho isso. O que eu tenho é uma casa que eu voltei a abrir a janela sem medo de quem vai ver. Um filho que dorme com a boca aberta porque está em paz. Um homem que eu amo como adulto, com espaço, sem posse. E outro homem que eu aprendi a amar no lugar certo, de longe, de um jeito respeitoso. Eu tenho uma fé torta que me sustenta. Não a fé das respostas, a fé das perguntas que a gente aguenta fazer sem fugir. Eu tenho o cheiro do café da manhã e o barulho do portão se fechando devagar, que para mim virou sinal de cuidado. Eu tenho um coração que não bate mais apressado toda vez que o telefone vibra de madrugada. Eu tenho a coragem de dizer eu errei e eu mudei, sem esperar aplauso. Eu tenho a certeza de que a verdade sem carinho corta e que carinho sem verdade sufoca. Então eu escolho as 2 coisas, mesmo quando parece impossível. Se você ficou até aqui me ouvindo, obrigada de verdade. Eu não sei se você tá no ônibus, na cozinha, no quarto escuro, no trabalho fingindo que tá concentrado, mas eu tô te imaginando perto, respirando junto. Se você quiser, me conta seu nome e de onde você tá me ouvindo. Às vezes, saber com quem a gente falou dá um abraço que a gente não esperava. Eu vou ler, vou guardar
E talvez responda baixinho, aqui dentro, um obrigada com seu nome. Não tem um fim feliz de filme. Tem um fim possível. Tem a minha voz saindo sem tropeçar. Tem o meu filho me chamando de mãe e rindo de mim. Tem o Marcos me olhando nos olhos sem medo. Tem o Lucas do lado de fora do portão, fazendo o que ele pode e sabendo o lugar de fazer. E tem eu, que finalmente aprendi a falar antes de esconder, que decidi que amor sem verdade vira teatro, e que verdade sem amor vira faca, e que eu não quero mais viver de teatro nem de faca. Eu quero viver de verdade. E é isso. Eu tô aqui, inteira do meu jeito, e eu não volto atrás.